A TV Grão-Pará apresenta Agora é com Matoso. Aí, pessoal, um grande abraço, eu sou o Edson Matoso, muito obrigado pela atenção. Hoje nós vamos com mais uma entrevista dentro desta retomada após o processo pandemia, quer dizer, na verdade não acabou, mas aquele exagero, aquele mundo funerário, aquele terrorismo, né, onde as pessoas estão vendo que os estados que mais provocaram lockdown, é só vocês verem como eles estão. E, claro, o problema existe, nós temos que tomar os cuidados, máscara, principalmente eu, coroa 68 no lombo, tá certo? Quem tem problema de diabetes, problema de, do coração, essas doenças assim mórbidas, tem que tomar cuidado. Usar as providências adequadas. Lavar a mão com água e sabão, álcool gel, a máscara, manter a distância, tá entendendo? Evitar aglomeração. Aí a bola rola, a roda roda, tá bom? E hoje nós vamos conversar com o delegado da Polícia Federal, homem é classe especial. Afinal de contas, a Polícia Federal atinge patamares fantásticos de credibilidade junto à opinião pública. Dr. Everaldo Eguchi, que já está aqui. Muito bem, pessoal, a gente tem uma satisfação muito grande nesta retomada das entrevistas aqui do Agora é com Matoso, de conversar com o doutor Everaldo Eguchi, da Polícia Federal. Mas me permita, doutor Everaldo, a motivação dessa entrevista é neste momento que está aí. Mas vamos só começar. O seu nome todo? Boa noite, Matoso. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado aí pelo convite. O programa Agora é com Matoso, que tem uma audiência excepcional. Obrigado pela oportunidade de estar transmitindo alguns conhecimentos da nossa experiência na Polícia Federal. Meu nome completo é Everaldo Jorge Martins Eguchi, mas para facilitar, eu uso muito Everaldo Eguchi. Pois é, o senhor Eguchi vem de povo japonês. Minha descendência é japonesa, uma das descendências, né? Meu avô, por parte de pai, é japonês e foi um dos fundadores, colonizadores de Tomé-Açu. Eu nasci em Tomé-Açu, tenho muita honra de vir de um município tão próspero e de um povo com uma cultura como é a cultura japonesa. E a gente, na cultura japonesa, usa sempre sobrenome, porque normalmente o sobrenome leva o nome de toda a família. Quando fala-se em Eguchi, fala-se na família Eguchi e não no Everaldo Eguchi. Tipo assim, na família do Matoso, agora é com Matoso. Exatamente. E isso é porque nós temos a obrigação de honrar nossa família. Então, qualquer passo em falso que se dê, quem vai sofrer as consequências é a família Eguchi. Assim como qualquer coisa que eu fizer para o bem da sociedade ou que vá orgulhar minha família, é a família Eguchi que está sendo levada e não o Everaldo Eguchi. Muito bom. Vamos conversar, portanto, com o delegado da Polícia Federal, Eguchi. Mas sim, vamos lá, 2 pontos. Nós temos uma pessoa que, infelizmente, teve um probleminha de saúde, mas eu acredito que já está recuperando, que é o nosso querido coronel Rosinaldo Conceição, que fez algumas participações, mas está aberto aqui para continuar. Assim que ele recuperar, porque é muito conhecimento que o coronel Rosinaldo Conceição, da Polícia Militar do Estado do Pará, tem. Ele perguntou: Matoso, você poderia entrevistar o delegado Eguchi da Polícia Federal? Eu disse: mas rapaz, será que ele fala? Fala. Né? Ainda mais porque esse é o primeiro motivo. Indicação do do coronel Rosinaldo, que nos passou essa bola. O segundo motivo, teve um momento que algumas instituições no país sempre ocuparam e disputaram o primeiro lugar. Bombeiros, Correios, vamos lá, igreja. A imprensa um dia ocupou esses níveis primeiros. Infelizmente hoje não está assim. Infelizmente hoje, lamentavelmente, a imprensa não está assim.
por vários motivos, não adianta eu ficar detalhando aqui agora, quem sabe no outro momento, mas a Polícia Federal, ela sempre esteve, mas ela ficou pouco se ouvia, né? Se ouvia falar, não sei se uma politização, qualquer coisa parecida. Mas nos últimos, desde do processo da Lava Jato, a gente tem ouvido a Polícia Federal, eu estou fazendo esse preâmbulo, mas depois ele vai falar 99%, para justificar a presença. Em tudo a Polícia Federal está. E é impressionante essa empatia, e para não ser injusto, o departamento também da Polícia Rodoviária Federal, que faz um belíssimo trabalho, acaba, Receita Federal, Departamento da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, vão buscando esses níveis, vocês atingiram esses patamares. Aqui, eu falei, Lava Jato, credibilidade, mas tudo isso, o que motivou em termos de resultado, essa credibilidade do cidadão brasileiro? Mandar um abraço para o meu amigo Coronel Rosenaldo, grande policial militar, ex-comandante da Rotam, que também deixou a Rotam em um nível diferenciado de polícia especial, batalhão de operações especiais. E sobre a Polícia Federal, é difícil nós nos julgarmos. Eu faço parte da instituição Polícia Federal com muita honra, então é difícil eu julgar o departamento que eu faço parte. Não o departamento, que agora mudou, agora é só Polícia Federal. Então, mas nós temos ciência de que realmente a Polícia Federal tem feito um grande trabalho para solucionar vários problemas que o Brasil, problemas crônicos que o Brasil passa. Mas isso se deve à qualidade dos nossos quadros. Nosso concurso é um dos concursos mais disputados e mais difíceis do Brasil. Aos nossos salários, que são salários que dão dignidade aos nossos policiais, aos nossos equipamentos, que são equipamentos de primeiro mundo, que nos proporcionam uma investigação eficiente, e o nosso treinamento. A Polícia Federal sempre passa, os policiais federais sempre passam por um curso de aperfeiçoamento nas áreas mais distintas. Então, nós temos a cada 3 meses um curso de tiro, para nunca ficar sem usar sua arma, ou ficar com impossibilidade de usar a arma numa ocasião em que necessite. Nós temos cursos internacionais para lavagem de dinheiro, para desvio de recursos públicos, enfim, em todas as áreas que atuamos. Então, é um conjunto de fatores que integram a Polícia Federal e que transformaram nessa instituição tão conceituada no Brasil. Nós vamos falar com... Só a gente está fazendo essa apresentação porque nós vamos falar de corrupção, tá? Vamos falar de fraude, vamos falar de droga, de contrabando, de desvio de dinheiro, que tudo passa por esses homens aí. E eu não poderia perder essa oportunidade de jeito nenhum. Meu caro delegado da Polícia... Como é que a gente chama ser delegado? Porque é um bocado de nome, delegado da Polícia Federal, Iguchi. Delegado de Polícia Federal seria o cargo. Normalmente, no dia a dia, o pessoal trata de delegado Iguchi, mas Iguchi. Eu sou averso à formalidade. Então tá bom. Então pode me chamar só de Iguchi, não tem problema. Tá bom. O senhor falou primeiro mundo, o senhor falou em lavagem internacional. Gente, eu como caboclo do interior também, de Capanema, me sinto honrado em mostrar para a sociedade, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, que vivem pegando muito derramamento de que não é possível. Caboclo de Tomé-Açu, do Pará, mesmo sendo descendente de japoneses, mas que atingiu níveis invejáveis no cenário nacional da Polícia Federal, inclusive chegando à Interpol. Quer dizer, é possível, né? É possível. Esse é um estímulo para a garotada aí. É possível. Eu realmente sou de Tomé-Açu, saí de Tomé-Açu com 4 ou 5 anos de idade. Meus pais saíram de Tomé-Açu para nós, 5 filhos, termos a oportunidade de estudarmos. Isso na cultura japonesa é muito arraigado, temos que estudar. E aqui conseguimos estudar todos os 5. Eu sou formado em economia, depois fiz direito, depois fiz o concurso da Polícia Federal. Quando eu passei no concurso da Polícia Federal, eu já estava casado com um filho pequeno, recém-nascido, e trabalhando. Então é possível para qualquer pessoa de qualquer lugar que tenha objetivo e tenha foco atingir o mais alto nível
nos estudos e nas instituições. Sobre a Interpol, eu participei e fui coordenador representando o Brasil na Operação Amazonas, que era uma operação a nível internacional no combate ao comércio ilegal de madeira. E eu fui para Lyon, fui para Lima, fui para Buenos Aires, diversos países representando o Brasil. E acredito que foi uma experiência surpreendente para mim, mas principalmente para eles, que estavam nos ouvindo, os americanos, os europeus, para saber da nossa realidade. Eles acham que o Brasil e a Polícia Federal tem todos os equipamentos que eles possuem, e nós não temos todos os equipamentos que eles possuem, mas nós temos pessoas talvez mais qualificadas do que eles, que nos proporcionam chegar a ser convidado pela Interpol. A Interpol, só para lembrar para você, que a maioria sabe, mas vamos lembrar. A Interpol é o quê? É a Polícia Internacional. Olha lá. A Interpol... Mas esse caboclo lá do interior do Pará, de Tomiaçu, sabe alguma coisa? Às vezes acontece isso, no mínimo uma dúvida. Acontece e muito. Inclusive na Polícia Federal, na própria polícia aqui, nós temos outros exemplos. Por exemplo, o nosso secretário de Segurança, meu amigo pessoal, é de Portel. Olha lá, não sabia. E ele conseguiu chegar a superintendente da Polícia Federal, hoje é secretário de Segurança. Pois é. Então, o interior, assim como a capital, tem pessoas muito qualificadas. Infelizmente, não tem a oportunidade que nós tivemos. Mas eu tenho certeza que se eles tiverem a mesma oportunidade, eles vão chegar também nos mais altos cargos das instituições nacionais e internacionais. Mas o que o senhor fala não ter oportunidades? Infelizmente, eu trabalho com desvio de recurso público. E na Polícia Federal, a gente percebe que os orçamentos das prefeituras, muitas das vezes, não tem aquele recurso que a União manda para a educação e principalmente saúde e educação por conta dos desvios. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil e que nós combatemos no dia a dia. Mas é um problema crônico que difícil de ser solucionado, mas nós não podemos jogar a toalha no chão, nós temos que combater diariamente esse desvio, porque isso vai dar oportunidade para as crianças chegarem onde eu e outros poderão chegar. O recurso que vem do governo federal, e agora mesmo no Brasil com essa história da pandemia, a questão aí das emergências, nós tivemos aí denúncias de desvio de dinheiro, superfaturamento, enfim. Então, quer dizer, independente da pandemia, você tem permanentemente recursos que vêm, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e vai saindo por aí e não chega para dar oportunidade para essas crianças. Exato. Infelizmente. E aí, infelizmente. Assim, vamos lá, é um negócio meio... Isso daria muitos programas. Muitos programas. Vamos lá. O que acontece? Eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor tem assim de cabeça quantos agentes, é assim que se chama, da Polícia Federal são no Brasil? Agente, hoje a Polícia Federal ela tem em torno de 12 mil policiais na ativa. Na ativa. Quer dizer, um contingente insignificante para um país do tamanho do Brasil. 5.540, eu acho, municípios. E nós temos que investigar qualquer desvio de verba federal em qualquer desses 5.540 municípios. Teria que ter um departamento da Polícia Federal na Ilha do Marajó. Deveria, mas não tem. Um departamento de polícia, vou falar do meu estado, no sul do Pará, no sudeste do Pará. Hoje no Pará... Na zona oeste, porque... Como é a divisão da Polícia Federal no Pará? Hoje nós temos uma superintendência baseada aqui em Belém, local onde eu trabalho, mas agora eu estou de licença. E temos 4 delegacias regionais, Santarém, Marabá, Altamira e Redenção. Cada uma tem uma circunscrição. Por exemplo, Belém é responsável por 77 municípios, que é essa região da região metropolitana, nordeste do Pará, Ilha do Marajó, e vai até ali Tailândia, e vai até Dom Eliseu. Então, é uma circunscrição gigantesca para uma delegacia apenas que trabalha com desvio de recursos públicos.
É muito complicado. Muito. E aí o cidadão comum, no final das contas, se satisfaz com migalhas politiqueiras, eleitoreiras, jurando que aquele político é o melhor de todos, né? Na verdade, quando ele dá uma migalha, ele está tirando verdadeiras fortunas na condição de educação, de saúde, de segurança, de possibilidade de emprego. Com certeza. Nós dependemos de informação. Nós, que eu falo, Polícia Federal, nós não temos capacidade logística nem humana de estar presente nesses 77 municípios. Então, nós dependemos das denúncias. Mas denúncia de quem? Denúncia da população. Sociedade civil organizada, dos movimentos que tratam de recursos públicos, de acompanhar o recurso público. Só que esses movimentos e essa sociedade civil também, ela busca informação no site da transparência, que é obrigação dos municípios manter esses sites atualizados com toda a destinação dos recursos públicos. Mas, infelizmente, essa lei não pegou, como muitas leis no Brasil não pegam. O senhor começou falando aqui da lavagem de dinheiro internacional, falou de madeira, enfim. Nós estamos agora no mês de julho e agora já se começa a falar, embora de uma forma bem lerda, vamos assim dizer, porque tem outras coisas que a grande mídia privilegia, né? Você ouve muito falar, o filho do presidente Bolsonaro morreram, mas tanto do Covid-19, né? É o que mais você ouve. Você não ouve falar da conclusão da 163, você não ouve falar muito da questão da transposição do Rio São Francisco, você não ouve falar do trabalho que vem sendo feito pela ministra Damares na direção do Marajó. A gente pouco ouve falar disso. As notícias maiores são do filho do presidente Flávio. Não estou dizendo, quero deixar bem claro aqui. Eu tenho uma coisa comigo, apure-se. Eu sou do tempo antigo, hoje uma palavra mais moderna é investigue-se, né? Apure-se. Estou nem aí. Agora, apure-se o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, num problema que houve lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com 1.200.000, e pegue também o presidente da Assembleia, que foi de 49 milhões, e vem mais 17. Apure-se. Devolva-se. Se for para devolver o dinheiro, devolve. Se for para prender, prende, eu não estou nem aí. Né? Eu não sou amante de político corrupto, e nem amigo, nem faço questão de ser. Então, o que acontece? O que acontece? Agora vem a questão das queimadas, das derrubadas das árvores, de garimpos clandestinos. Como é que vocês agem nisso? Como é que vocês trabalham? Então, uma coisa que eu queria deixar claro, por isso que essa oportunidade aqui é única. As polícias, assim como a Polícia Federal, ela não investiga pessoas, ela investiga fatos. E esses fatos nos levam a uma determinada pessoa que seria o autor ou os autores daquele fato que seria criminoso. Infelizmente, no Brasil, algumas polícias ou alguns investigadores estão desvirtuando e estão investigando pessoas para ir buscar fatos. E isso não é o que a ciência da investigação preconiza. Quanto aos crimes ambientais, realmente o nosso Estado, infelizmente, o nosso Estado é muito conhecido só pelos fatos negativos, infelizmente, tanto na área de desvio de recurso público como na área de crimes ambientais. Mas são crimes que têm que ser apurados. Porque o passivo ambiental é muito grande. É muito grande. Agora, nós temos que ter o cuidado de diferenciar o joio do trigo. Muitas vezes, o público em geral, ele vê uma entrevista a respeito de um crime ambiental, como, por exemplo, um garimpo de ouro clandestino, que deixa um passivo ambiental gigantesco, onde existe aquele lago com água cheia de mercúrio, que às vezes mata todo um igarapé ou um rio, que deixa tudo poluído. E aquela abertura e clareira na floresta, que é um passivo ambiental gigantesco, e acha que todo crime ambiental é igual àquele, e não é. Existem crimes dessa proporção que são difíceis de se reverter ou de se regenerar a floresta, mas existem crimes ambientais que são muito pequenos, com uma facilidade muito grande de se providenciar a regeneração daquela área. Jogar lixo na rua, por exemplo? Jogar lixo na rua... Porque vai pegar lá na frente. É um crime ambiental, além de falta de educação. Também, né? Eu acho que o lixo na rua é fácil
de ser resolvido, mas tem que ter vontade política. Pois é, porque eu jogo lixo na rua porque ninguém me fiscaliza, ninguém me dá alternativa de botar. É claro que eu quero deixar bem claro que eu não faço isso. Aliás, a cooperativa dos trabalhadores com reciclável lá do Aurá, a dona Noêmia, o nosso abraço daqui, são testemunhas. Antes eu enviava através de terceiros, agora eu estou fazendo diretamente. É possível a gente separar. A primeira lição, desculpa aproveitar aí, o seco do molhado. Primeira coisa. O que é material seco que a gente produz em casa e o que é molhado. A partir daí a gente começa a dar uma... Porque quando eu falo isso, alguém pode dizer assim, não tem nada a ver com o delegado da Polícia Federal. Olha, que vai desembocar no rio, que do rio vai para o oceano e por aí, por aí. Exatamente, é o que eu ia falar. O lixo, principalmente o plástico, ele é um prejuízo muito grande que tem para o meio ambiente. Nós já pegamos baleias, golfinhos mortos, engasgados com saco plástico. Nós já pegamos tartaruga morta, com estômago cheio de saco plástico, com canudinho plástico nas narinas. Então, a tartaruga ela se alimenta da água viva. E o plástico, quando chega no oceano, fica igual uma água viva. Então, ela come, pensando que é um alimento, come. E isso não só esses animais, mas prejudica o nascedouro, onde toda a vida marinha começa, na foz de cada rio, e lá é um lixeiro total, é um lixão a céu aberto. E isso daí, com o tempo, vai prejudicar muito a reprodução de todas as espécies marinhas. Eu vou voltar a falar da questão das verbas por município, que é onde nós vivemos, tá? Até um tempo atrás, eu não tenho ouvido direito isso, não sei se mudou, o jornal, que até hoje eu tenho esse costume de ouvir, a Voz do Brasil, ouça a Voz do Brasil, né? Meu amigo Mário Quadros me ensinou a rádios do Brasil todo, aí eu vou lá, eu pego tudo que é rádio que eu escolho o que é que eu quero ouvir. E a Voz do Brasil, né, sempre divulgava, uma vez por mês, o sorteio dos municípios, não sei se era o Tribunal de Contas da União, Receita Federal, esses são os municípios sorteados onde há lá a auditoria. Isso. Né, federal, para ver como os recursos estão sendo aplicados. Mas 6, 10 municípios por mês é muito pouco, né? Na verdade, é a Controladoria Geral da União que faz esse trabalho. Mas ela tem o mesmo problema que a Polícia Federal e que todas as instituições praticamente têm, falta de recurso humano. Então ela não tem, é humanamente impossível fiscalizar todos os municípios. Por isso nós pedimos o apoio da população. A população é muito importante de nos transferir a informação ou a denúncia da má aplicação daquele recurso proveniente do governo federal. E se realmente aquela denúncia tiver detalhes que a gente possa comprovar que o recurso está sendo desviado, com certeza nós vamos tomar alguma providência, como diariamente acontece nos grandes jornais, as operações da Polícia Federal acordando os políticos aí que desviam recursos públicos. Por exemplo, quando o senhor fala dessas operações, a Boca Pequena, nós tivemos aqui no Pará, eu recebi vídeo, como todo mundo recebeu, as pessoas ligando que o cartão de compra não estava, o supermercado não estava aceitando. E no caso do... Por quê? Por que não estão aceitando? Não estão pagando? Essa é a pergunta. Está sendo regularizado? Mas aí, para o âmbito federal, essa questão do auxílio emergencial, o número de fraudes, isso é um trabalho terrível para vocês. Meu caro delegado da Polícia Federal, Eguchi, milhões de brasileiros recebendo indevidamente. O que foi que houve? Em torno de 60 milhões de brasileiros receberam. O auxílio emergencial. Mas desses 60 milhões, muitas fraudes. Isso se deve porque foi uma lei aprovada na pandemia que não tomou a devida precaução com a segurança quando for incluir alguma pessoa que tenha necessidade. Então, no meu ponto de vista, o problema está na criação da lei que não estipulou mecanismos de se fiscalizar e de se verificar se aquela pessoa merece ou não, tem direito ou não ao auxílio emergencial. Só que agora o problema está criado, muito provavelmente nós vamos ter que fazer uma verificação de todos os que estão cadastrados e fazer cruzamento de dados junto com o banco de dados Receita Federal para verificar se a renda é compatível,
junto de banco de dados das prefeituras de governo de estado, para ver se não é servidor público, estadual, municipal ou mesmo federal. Então vai ser um trabalho gigantesco que vai durar muito tempo, que vai precisar de muito recurso humano. Além da investigação, precisa da honestidade da pessoa, né? Precisa. Em saber que ele pode ter direito, não sei se tem, mas se precisava, né? Nem precisa. Não precisa, exatamente. É deixar para quem precisa. Exatamente. Isso é um mal que está arraigado na cultura do brasileiro, aquele jeitinho brasileiro. O senhor falou a sua origem japonesa, aí a gente vem para cá, a questão do desvio do recurso, enfim. Hoje pela manhã, perto da minha casa, eu passava por uma obra. Digo, meu Deus do céu, já vai para uma semana que a obra está parada. Eu estou falando de uma obra que não tem 300 metros de extensão, tá? E está parada na terraplenagem, já está há muito tempo, e o meio-fio vem, não sei o que e tal. Bem, ainda bem que não é tsunami, né? Porque é apenas uma passagem, como tantas e tantas outras. Para passar tanto tempo para fazer isso. Dentro desse procedimento, dentro desse contexto, quando o senhor analisa a origem do trato da verba pública do seu povo de origem, que é o Japão, com o do Brasil, como é que o senhor trabalha? A sua visão, eu sei que tem a visão policial, mas também tem a pessoal do cidadão. Como é que o senhor, o seu, vamos dizer assim, o seu espírito de perspicácia é mais evidente ainda? Pô, se lá pode, porque aqui não pode. É difícil fazer essa comparação. Se às vezes nós temos até dinheiro mais do que... Por exemplo, ao que se sabe, o estudante brasileiro custa muito mais do que o estudante de alguns países. Mas o nosso estudo é pífio. Eu vou começar... Comece. Pelo início, que talvez responda toda a pergunta. No Japão, a escola é em tempo integral, o aluno entra 9, sai 5 da tarde e ele tem aula de todas as matérias, matemática, japonês, geografia, história, mas ele tem aula de como preparar um alimento, como limpar a escola, como lavar sua roupa. Então, nas escolas do Japão, não existem servidores terceirizados. Quem lava, limpa, serve o alimento e prepara o alimento é o próprio aluno. Então lá ele entra, quando ele sai da escola... Mas uma exploração de menores, doutor? É a cultura japonesa, ou cultura oriental. Lá o aluno lava o banheiro, cada turma é responsável por uma atividade da escola. Mas criança tem que estudar e brincar. Também tem que se adaptar a vida quando sair de lá. Então, não é não são todos os alunos, todas as idades. Sim. Mas a partir de determinada idade, o aluno ele é preparado para praticar fora da escola tudo que ele aprendeu lá dentro. Por isso que quando um turista japonês, como a gente viu na Copa do Mundo, entra no estádio, que no final ele vai sair, que ele olha o lixo, ele recolhe o lixo. Isso é uma educação que ele traz lá da escola, desde que ele começa a estudar. A educação cada um é responsável pelo seu lixo. Então você nunca vai ver, ou dificilmente vai ver, um japonês jogar um lixo fora em algum lugar, mesmo numa lata de lixo na rua. Ele não faz isso. Ele leva o lixo para a casa dele e lá ele dá um destino. Então, é cultura, é educação. O Japão é o que? A quarta economia? Hoje é a terceira. É a terceira economia, Estados Unidos, China, Japão. Só que a diferença do Japão para o Brasil é que o Japão não produz nada de commodities, como a gente fala. Ou seja, ele não tem mineral, ele não tem petróleo, ele não tem floresta, ele não tem agricultura, ele não tem nada do que ele precisa de matéria-prima. Tudo é importado. Mas, em compensação, ele transforma a matéria-prima em produtos que o mundo conhece como os carros japoneses. Pois é. Eu não vou nem chegar no Japão, né? 40 anos atrás, o Brasil estava no mesmo nível da Coreia do Sul. Exatamente. Mas eu vou lhe dizer uma diferença que eu ouvi de alguém, eu acho que na televisão. Imagine pegar o povo japonês e botar no Brasil, e pegar o povo brasileiro e botar no Japão. Não, é melhor a gente passar isso e falar no outro momento, porque... vai ter. Imagine daqui a 10 anos. Quem é que acharia surpreso o Brasil ser uma potência mundial entre os 3 ou 5 primeiros países do mundo, com o povo japonês
tomando conta de toda essa riqueza. Portanto, como servidor público federal e Polícia Federal, um homem do interior aqui do Pará, o senhor sente como servidor público, um servidor público. O senhor não se serve do público. Não, então, isso daí é um ponto até importante. Em todos os locais que eu trabalhei dentro da Polícia Federal, é uma das coisas que eu costumo reunir com a equipe e conversar. Nós somos servidores públicos. Nós estudamos muito para passar num concurso para servir o público e não, como você falou, para se servir do público. Então, uma coisa que eu cobro muito de quem trabalha junto é você tem que dar atenção a todas as pessoas que vêm aqui, independente de classe social, independente de gênero, independente de tudo. E tratar por igual. Doutor Iguchi, assim, desculpa, eu falando com você, o problema é que muitos cargos no Brasil, quem é esse aí? Ah, não, ele é parente do vereador que atende o que é cupicha. Quer dizer, acaba não atendendo o público, mas se o fulano que é cabo eleitoral, que é assessor, que é amigo, que é possível eleitor do fulano do Beltrano, porque ainda os cargos no Brasil são muito partidarizados. Também vou voltar para a cultura japonesa para responder essa sua pergunta. No Japão, pela tradição, qualquer pessoa da população que vá falar com o imperador, ela tem que se ajoelhar e baixar a cabeça. Ela não pode olhar para o imperador. Só tem uma profissão que o imperador que se ajoelha na frente dele, é o professor. Olha lá. Então, vocês vejam o valor que o japonês dá à educação. E a educação é a base de tudo. Enquanto no Brasil um professor ganha menos do que um político, nós não vamos conseguir chegar a esse nível. Hoje a escola, se você chegar numa sala de aula e perguntar quem quer ser professor, poucas crianças querem, porque elas veem a vida que um professor tem de trabalho e de salário insignificante, que às vezes não deixa um professor ter uma vida mínima com uma dignidade de cumprir a função dele. E isso é um absurdo. E aí quando ele se sujeita aos políticos, né, a exercer um cargo de diretor, de coordenador, de supervisor, porque ele é amigo do prefeito ou do vereador naquela escola, a gente vai querer o quê também, né? É muito complicado. Na verdade, tem que começar quase tudo de novo. Tudo. Né? Eu não consigo entender, isso é um comentário meu. Como é que tem gente que diz que antes era melhor em quê? Se nós estamos no rabo da fila da América do Sul, né? Na educação, leitura, matemática, ciência. Estamos no rabo da fila. Eu estive conversando com os amigos até a respeito, um dia desse eu conversando, e todo o assunto que tocava sobre esse tipo de problema, a gente chegava em duas conclusões. Ou o problema era causado pela corrupção, ou o problema era causado pela politicagem. Ou os dois juntos. Os dois juntos. Se a gente tirar a corrupção, tirar a politicagem, o Brasil vai ser um país maravilhoso. Olha, já houve um sinal dali, uma conversa, esse tipo nós temos um quadro nesse programa chamado Conversa, Puxa, Conversa. Se houvesse a possibilidade, eu conversaria pelo menos uma vez por semana com o senhor, doutor Iguchi, sobre temas específicos. Vamos falar só sobre isso. No Conversa, Puxa, Conversa, sem essa preocupação com o tempo, que é claro, eu sei que tem um tempo, televisão tem tempo, já foi dado o sinal. Eu ia lhe falar ainda sobre a questão da droga, a questão das fraudes, mas o senhor en passant já deu uma falada, né? A questão da transparência, é fundamental que todo mundo fique atento. Mas eu vou terminar aqui, antes o senhor queria dizer alguma coisa no final, sobre o seguinte: o governador Helder Barbalho tem na sua polícia um homem que vem das fileiras da Polícia Federal, como o senhor usou no início, um moço aqui de Portel, doutor William Machado, um homem que, se não me falha a memória, eu tive uma apresentação no evento que teve da Associação da Polícia Federal, lá com o nosso querido Elias, Carlos Alberto, Santos Filho, que não está aqui, Fernando Teixeira, enfim. Eu acho que eu fui apresentado rapidamente uns 2 anos atrás. E eu acabo de tomar conhecimento, antes da gente entrar no estúdio para essa conversa, de que o Rômulo, né? Isso. É delegado Rômulo, também. Da Polícia Federal, isso, assumindo a Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Portanto, quando eu fiz aquele preâmbulo da importância e da credibilidade da Polícia Federal, eu não falei por falar. Será que a questão da política, da gestão e do gerenciamento do recurso público, da política,
Está virando caso de polícia. Uma pergunta que pode parecer um pouco tendenciosa. O Alan, meu amigo pessoal, é uma pessoa honestíssima, muito competente, preparado para assumir qualquer cargo em qualquer instituição ou governo. Rômulo, também uma pessoa muito correta, muito conhecimento, muita competência e muita ética. Pessoas que estão preparadas para assumir qualquer cargo em qualquer lugar, seja nacional ou internacional. Isso demonstra que a Polícia Federal, ela, além de receber pessoas que se preparam muito, estudam muito para passar no concurso, quando ingressam na Polícia Federal, nós temos também um aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos através dos cursos que eu falei, através do objetivo da Polícia Federal, através da disciplina e da hierarquia. Isso é muito importante para que haja, como eu sempre falo, para que haja ordem e progresso, tem que haver disciplina e hierarquia. E nós colocamos isso em prática no nosso dia a dia na Polícia Federal. E isso, quando nós saímos ou vamos para algum outro órgão ou instituição, nós levamos esses valores e implantamos o nosso método de gerenciar, administrar nesses outros locais. Por isso que a Polícia Federal tem excelentes quadros em vários governos e prefeituras e que dão certo, porque primeiro pela competência, pelo preparo, mas principalmente pela ética e pela honestidade. Bom, é bom lembrar que nós tivemos há bem pouco tempo a Polícia Federal entrando no governo do Estado como um todo, enquanto instituição, enquanto pessoal, inclusive com recursos aí, falando em milhões de reais, equipamentos, essa coisa toda, enfim. Então, é meio complicado, porque eu não vou jogar essa pergunta para o senhor, vou falar aqui. Quer dizer, se seria o governo do Estado reconhecendo que também há necessidade da Polícia Federal, até porque é bom lembrar, são recursos federais, um montante fantástico que vem para cá. Mas aí eu vou ao encontro, ou de encontro, pode ser usado os dois termos, a uma situação que o senhor colocou. O quadro da Polícia Federal, com um pouco mais de 12 mil, para mais de 5.300 municípios, agora de cabeça o número exato me passou. Já imaginou se cada governo, cada prefeito, vamos moralizar esse negócio aqui, trazer esse pessoal da Polícia Federal? Facilita o trabalho da investigação ou então amedronta quem, porventura, nos governos, independente de qual for, pensa em outras coisas do que além do servir ao público? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas. Quando alguém que vá tentar algum tipo de negócio espúrio se depara com um delegado da Polícia Federal ou um agente da Polícia Federal que vá tratar do negócio, ele tem muito cuidado no uso das palavras e na proposta que ele vai apresentar. Assim como o policial federal que está do outro lado da mesa, num cargo comissionado, ele vai tratar o recurso público com a devida responsabilidade e respeito que merece. Então, as duas coisas. Tanto o policial federal vai tratar o recurso de maneira que chegue à população e quem vier propor um negócio vai ter o respeito de ter ali na frente dele um policial federal que vai bloquear qualquer tipo de negociata. Meu caro doutor Eguchi, o senhor já foi candidato? Desculpa a ignorância, é porque eu andei meio distante das lidas políticas, está entendendo? Mas a gente não pode ficar fora, porque eu respiro um novo ar neste país, parece que as coisas estão caminhando para usar o dinheiro público mais corretamente. Ainda está caminhando, tem muita coisa. Aí eu passei a me interessar nos últimos 2 anos. O senhor foi candidato? Fui candidato porque eu cheguei à conclusão que a gente muitas vezes enxuga gelo na Polícia Federal. Porque quando a gente prende determinada pessoa que desvia um recurso público, a lei é muito frágil. Então, a lei, às vezes, não deixa que aquela pessoa permaneça presa para pagar o crime. E a gente prende hoje no outro dia ele passa lá na frente e ainda vem cumprimentar a gente. Então, eu acho que eu cheguei à conclusão que a gente deve mudar a lei. Para mudar a lei, tem que estar no Congresso Nacional, que é onde se fazem a lei.
E eu cheguei à conclusão que, sendo candidato a deputado federal, e se por acaso eu tivesse sido eleito, eu poderia propor muitos projetos para mudar a nossa lei criminal, para deixar um rigor maior na nossa legislação penal, para evitar esse tipo de problema. Às vezes a gente passa um ano investigando e despendendo material, recursos humanos, Ministério Público, juiz... Dinheiro público, para no final prender a pessoa, mostrar os crimes, mas no outro dia ela está solta e isso dá uma sensação de impunidade perante a população. Nós sabemos que ela vai ser julgada e provavelmente condenada, mas quanto tempo isso vai ocorrer? E a população às vezes não entende que saiu da nossa mão no momento em que a gente conclui o inquérito. E aí já é Ministério Público e Justiça que tomam conta. Mas eles perguntam para a gente, poxa, vocês prenderam e no outro dia a gente viu o cara tá livre. É difícil do cidadão comum entender que a nossa lei penal está muito defasada e tem muitos benefícios para o criminoso. E é isso que a gente quer mudar. Pois é, então assim, para encerrar definitivamente o programa, porque esse encerramento é assim... Quer dizer, um grande ladrão do dinheiro público, ele é investigado, ele é julgado, ele é condenado e fica charlando na cara de todo mundo, inclusive com a imprensa dando apoio. E enquanto que o STF, numa atuação monocrática da ilustríssima ministra Rosa Weber, manda prender de novo um cara que roubou 2 vidros de shampoo. Tem que ser preso. Eu aprendi que quem rouba 1 milhão, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Mas é estranho, como é que o povo vai entender? O cara que roubou bilhões de um país para satisfazer amigo está solto. E aquele que roubou 2 shampoos, não sei para quê, enfim, provavelmente para lavar o cabelo, sei lá o quê, é mantido para cadeia porque ele é reincidente no roubo do shampoo. Aí o povo fica meio maluco. Mas isso é uma questão de Constituição, Câmara Federal. Exato. Mas nós temos a questão da execução, e aí é que eu vou terminar. A questão do prefeito, a questão do governador, a questão do presidente da República e dos sites de transferência. Tem lá a lei para você administrar com honestidade o dinheiro público. Você já pensou, já lhe convidaram, lhe sondaram assim, para uma prefeitura de Tomiaçu, de onde? De Belém, de Macapá, sei lá? Muita gente me pergunta a respeito da mosquinha azul. Da política. E é o que eu falo. Eu realmente fui picado, mas a mosca que me picou é verde, amarela, azul e branca. Eu pretendo seguir na política desde que hajam condições. Eu entrei na política em 2018 e quase fui eleito, graças a vocês que confiaram nas propostas. Tive quase 53 mil votos. É muito voto. E hoje eu coloco meu nome à disposição, mas... tudo isso tem que ser pensado. Eu não posso tomar uma decisão, primeiro, sem minha família estar ao meu lado. Segundo, sem verificar se o partido será um partido que vai colocar em prática nossas propostas, que são diferentes das propostas que estão aí. Em favor do cidadão. Mas esse assunto só foi assim para tocar na mosca azul, espantar a sua direção. Porque caso o senhor venha a ser pré-candidato ou candidato ou qualquer coisa parecida, isso já é para o meu diretor, superintendente Flávio Navarro, que está ali na retaguarda, tá certo? E pensando, quem sabe num outro momento, os pré-candidatos venham se apresentar dentro da obediência da legislação eleitoral. Doutor Everaldo Egusti, da Polícia Federal, uma satisfação muito grande. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma conversa com o senhor ou com alguns dos seus colegas, com esse comprometimento para o bem da cidadania brasileira, seria muito bom na mídia, porque a gente quase não vê isso. Você me desculpe, quase a gente não vê. Nós temos informações. Sem isso ou aquilo, para orientar até o próprio cidadão. Orientações. São orientações básicas que às vezes o cidadão não conhece e que ele pode contribuir muito com o nosso trabalho. Alguma coisa mais a dizer para terminar? Não, só agradecer a oportunidade aqui, esse bate-papo, e obrigado a vocês que ficaram até agora nos assistindo. Você vai ver a reprise deste programa na manhã desta sexta-feira, às 7 da manhã, aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1.